Olá, eu sou o Cris, um dos instrutores técnicos aqui na StrataSys. Neste vídeo, vou demonstrar como aplicar diferentes estilos de preenchimento interno às peças colocadas na bandeja e por que você deve usar cada um dos diferentes estilos de preenchimento. Vamos começar. Escolher um preenchimento para sua peça é sempre um exercício de equilíbrio entre a resistência e rigidez da peça final, de um lado, e o tempo de impressão e uso de material do outro. As opções de preenchimento também variam dependendo do material e da impressora selecionados. Por exemplo, ao imprimir com nylon 12 com fibra de carbono em uma Fortus 450 MC, apenas os padrões de preenchimento sólido e esparso estão disponíveis. Usar o preenchimento sólido produz um padrão de preenchimento sem áreas abertas no raster interno e um caminho de ferramenta de contorno para a parede externa. Isso criará a peça mais forte e densa, mas também usará a maior quantidade de material entre todos os estilos de preenchimento. Você deve escolher o preenchimento sólido quando estiver imprimindo uma peça de longa duração que sofrerá grande desgaste antes de precisar ser substituída. Gabaritos e dispositivos de produção são bons exemplos, assim como ferramentas de extremidade de braço que precisam ser resistentes e duráveis. Por exemplo, imprimir esta peça em uma Fortus 450 usando o preenchimento sólido exigirá 12,9 polegadas cúbicas de material de modelo e levará 3 horas e 14 minutos para imprimir. Usar o preenchimento esparso está no outro extremo do espectro. Isso usará a menor quantidade de material e é a opção menos durável, mas também é a mais barata, a mais leve e a mais rápida para imprimir. Você deve escolher o preenchimento esparso quando estiver imprimindo protótipos iniciais de forma e ajuste, para confirmar se o formato é adequado para o projeto ou quando a peça precisa ser leve. Mas a durabilidade a longo prazo não é a principal consideração. Por exemplo, se você tivesse 3 ideias de como criar uma caixa e como ela poderia acomodar eletrônicos, talvez quisesse imprimir as 3 para avaliar. O preenchimento esparso seria uma boa escolha para imprimir. Comparando a mesma peça na mesma impressora, usando o estilo de preenchimento esparso, será necessário aproximadamente 4,6 polegadas cúbicas de material do modelo e levará apenas 1 hora e 11 minutos para imprimir. As outras opções de preenchimento ficam em algum lugar entre o sólido e o esparso. Imprimir a peça com o padrão de preenchimento esparso, duplamente denso, cria um interior bidirecional em raster. Isso cria um padrão de grade com múltiplos contornos ao redor dos limites. Esse preenchimento é um bom compromisso entre o uso de material e a resistência da peça. Essa peça produzirá um padrão cruzado em cada camada dentro da área de preenchimento. É melhor utilizado para reduzir a densidade geral enquanto mantém a integridade estrutural. Imprimindo a mesma peça novamente usando o preenchimento esparso de dupla densidade, serão necessários aproximadamente 6,7 polegadas cúbicas de monomaterial, e levará 1 hora e 38 minutos para imprimir. O preenchimento hexagrama utiliza um padrão raster de cruzamento tridirecional, que produz um conjunto de triângulos que se cruzam, formando triângulos menores e hexágonos. Um contorno extra ao redor desse preenchimento é aplicado para aumentar a resistência à compressão da parede externa. Esse padrão é eficiente em termos de tempo, leve e resistente em todas as direções. Usar o estilo de preenchimento hexagrama consome aproximadamente 8,7 polegadas cúbicas de material do modelo e levará 2 horas e 4 minutos para imprimir. Se você estiver usando uma impressora F123 ou uma impressora F770, o estilo de preenchimento esparso de alta densidade também estará disponível. Esse é mais indicado quando é necessária alta integridade estrutural e o uso do preenchimento sólido pode causar problemas na construção. Imprimir a mesma peça em uma F770 usando o estilo de preenchimento esparso de alta densidade levará aproximadamente 3 horas e exigirá cerca de 10 polegadas cúbicas de material do modelo. Usar o estilo de preenchimento sólido em uma F770 levará aproximadamente 3 horas e 41 minutos e usará cerca de 13 polegadas cúbicas de material do modelo. E novamente, como outra comparação, usando o estilo de preenchimento esparso. Levará 1 hora e 50 minutos e aproximadamente 5 polegadas cúbicas de material do modelo. Você pode alterar o ângulo do preenchimento em relação às coordenadas X e Y da bandeja. Você vai querer mudar o ângulo do preenchimento se a posição do modelo na bandeja de construção resultar em linhas raster quase paralelas que criam um espaço de preenchimento muito grande ou muito pequeno entre o raster e a parede externa. Ajustando o ângulo, você pode corrigir esse problema.
Para determinar se o ângulo de preenchimento precisa de ajuste, fatie a peça e depois revise as camadas fatiadas, procurando por espaços de ar que possam impactar a resistência da peça. Se você estiver usando um estilo de preenchimento diferente do estilo sólido, pode ajustar a densidade do preenchimento. Isso vai alterar o quão próximas as linhas raster ficam no padrão de preenchimento. Ao aumentar a densidade, a peça vai exigir mais material do modelo e levará mais tempo para ser impressa, mas será uma peça mais resistente. Ao diminuir a densidade do preenchimento, a peça vai exigir menos material do modelo e será impressa mais rapidamente. Neste exemplo, primeiro usei a densidade de preenchimento padrão de 18% para o preenchimento esparso. Esse estilo vai exigir 1 hora e 11 minutos para imprimir, e 4,6 polegadas cúbicas de material do modelo. Preparando o mesmo modelo, aumentei a densidade de preenchimento para 50%, o que aumentará o tempo de impressão para 1 hora e 54 minutos, e a quantidade de material do modelo para 8,2 polegadas cúbicas. Para visualizar a peça, depois de aplicar as configurações de preenchimento, clique no ícone Mostrar pré-visualização do corte na barra de ferramentas à direita. Para ver a pré-visualização do corte, geralmente é melhor deixar o intervalo de camadas definido como única. Isso facilitará a visualização de todas as camadas individuais, ou você também pode escolher única e uma acima ou única e uma abaixo. Aqui vou apenas selecionar única e posso clicar em reproduzir animação. Isso irá reproduzir uma animação da impressão. Para visualizar a pré-visualização do corte, você pode então usar o controle deslizante de camadas à esquerda ou as teclas de seta para navegar por cada uma das camadas. Para visualizar o preenchimento e a espessura da parede externa, selecione o botão Retornar à visualização do modelo para voltar à janela original. Se você não estiver satisfeito com os resultados, pode alterar as configurações e então visualizar os resultados novamente, para ajudar na escolha do preenchimento adequado para a peça. Quando estiver satisfeito com os resultados, clique no botão de imprimir, seja na visualização do modelo ou na pré-visualização do corte. Recapitulando, apresentei uma visão geral das configurações de preenchimento e discuti alguns motivos para utilizar cada um dos diferentes estilos de preenchimento. Obrigado por assistir. Para saber mais sobre GrabCAD Print, confira os outros vídeos de treinamento do GrabCAD Print da Stratasys Academy.